Os irmãos encontraram Gênesis, capítulo de número 24? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao servo mais velho da sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por baixo da minha coxa e jura. Eis que faço jurar pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para o meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu estou vivendo. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Amém, irmãos? Tome o vosso assento nesta noite. Queremos aqui passar aos irmãos, à igreja do Senhor Jesus, algo que o Senhor tem colocado ao meu coração nesta noite. O capítulo de número 24 do livro de Gênesis, que nós fizemos leitura, ele relata o pedido de Abraão, Eliezer, o seu servo mais antigo, e de maior confiança da sua casa, e dá a ele a missão de buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão, ele já estava aproximadamente com 140 anos de idade nesta passagem, e o seu filho Isaque já contava com os seus 40 anos de vida. A esposa de Abraão e mãe de Isaque, Sara, tinha acabado de falecer, e no capítulo anterior, o capítulo de número 23 do livro de Gênesis, eles a tinham sepultado. Agora Abraão, já avançado em dias, teme que o seu filho, o filho da promessa, aquele que foi prometido por Deus, tomasse por esposa uma mulher cananeia, o que traria consequências diretas à descendência de Abraão e a continuidade do cumprimento das promessas feitas por Deus a ele há muitos anos atrás. Abraão, ao longo dos seus dias, adquiriu experiências com Deus, e que para ele estas experiências adquiridas com Deus possuíam muito mais valor do que qualquer riqueza terrena que Abraão possuía, e que, diga-se de passagem, não eram poucas, pois Deus o havia abençoado sobremaneira. Desde o capítulo de número 11, do final do capítulo de número 11, e efetivamente do capítulo de número 12 do livro de Gênesis, a Bíblia vai começar a relatar a história deste patriarca conhecido por todos nós por nome de Abraão. Quando no capítulo 12 Deus o chama e o convida a deixar a sua terra, a deixar a sua parentela e ir em direção a um caminho ainda oculto aos seus olhos. Tudo o que ele teria para se embasar e para firmar os seus passos era a promessa de um Deus invisível, que o chamava dizendo: vamos, que a terra eu ainda vou te mostrar. O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 11, no versículo de número 8, que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que ainda havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. E quantos de nós, quem sabe, teríamos a coragem e a fé que Abraão teve de deixar tudo para trás e apenas caminhar segundo uma voz que nos fala ao coração: vem, que eu ainda vou te oferecer, eu ainda vou te dar. Isto era tudo que Abraão possuía. Mas como o mesmo escritor aos Hebreus escreveu, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é também a prova daquilo que nós não vemos. Abraão, fé, ele possuía e a possuía de sobra. Acompanhado então desta promessa de um novo lugar para viver, havia também a promessa de Deus para Abraão de o fazer pai de uma grande nação.
Havia a promessa de Deus para Abraão, de o abençoar, de engrandecer o seu nome, de que ele seria uma bênção. Havia a promessa de Deus de abençoar aqueles que o abençoassem e amaldiçoar também aqueles que o amaldiçoassem. E mais do que isso, através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Não era pouca coisa, a promessa de Deus era grandiosa. Para aquele homem que ouviu o chamado e resolveu atender ao chamado de Deus. Embora naquele momento toda a segurança que ele possuía fosse apenas palavras de um Deus que ele não podia ver, era muito mais do que qualquer outro Deus que ele vivia no meio, pois vivia no meio de uma geração e de uma nação idólatra já havia feito por ele. Os deuses que servia, que tinham mão, mas não pegavam, que tinham boca, mas não falavam, que tinham olhos, mas não podiam ver, nunca puderam prometer nada a Abraão, mas agora ele ouve uma voz do céu que diz: vem, eu vou te levar para uma terra, eu ainda vou te mostrar ela, mas a promessa que vem junto é grande. Aleluia! Aleluia! Além disso, Abraão possuía no seu coração uma fé inabalável, que ao longo da sua trajetória terrena ela foi provada, mas também aprovada por Deus. Ao longo dos seus dias ele viu as promessas de Deus se cumprindo sobre a sua vida. Ele cometeu erros que lhe custaram caro, como por exemplo a mentira contada ao faraó do Egito sobre o seu real grau de parentesco com a sua esposa Sara. Ele teve de se apartar em um momento do seu sobrinho Ló, por ser tão grande a provisão de Deus sobre a sua vida, que não havia mais campos suficientes para abrigar os rebanhos dos dois juntos, e isto estava trazendo transtornos administrativos dentro da casa de Abraão e juntos dos servos de Abraão e Ló. Tiveram então que se separar, ir para cada lado. Abraão, ele enfrentou batalhas e ele saiu vencedor. E quando ele saiu vencedor das batalhas a qual ele enfrentou, ele rendeu a Deus todo louvor, toda glória, toda gratidão, toda adoração, porque sabia que não vinha de suas mãos, mas vinha diretamente do cuidado e da promessa divina estabelecida por ele quando ainda na casa do seu pai. A bênção de Deus o acompanhava. E note que partiu de Abraão o primeiro gesto de gratidão e de dizimar ao Senhor. Partiu de Abraão quando ainda nem havia uma lei que estabelecesse isto. O gesto de dar os dízimos dos despojos da batalha a qual ele havia vencido e entregá-la a Melquisedeque. E hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, muitos ainda, queridos irmãos, infelizmente estão presos a um discurso, a uma narrativa de debate de que se é ou não aplicável a dispensação ou a prática do dízimo na dispensação da graça. Mas deixa eu dizer para você que nunca foi por força da lei, nunca foi por obrigação, mas sempre partiu de um coração que é grato a Deus, porque Ele todos os meses, todos os dias tem provido sobre a minha casa. Não existia lei que obrigasse Abraão a dizimar, mas ele olhou: eu sou grato a Deus porque Ele me deu e eu entrego também a Ele. Sabe o que está faltando nos dias de hoje? É gratidão, talvez. E muitos se embasam e se conformam, mas isso não é para o momento, não é para os dias de hoje. A gratidão é para sempre. Deus, Ele tem provido sobre a tua casa. Aleluia. Mas infelizmente ainda tem muita gente que não é grata a Deus,
que ainda não consegue se desprender de coisas materiais que acabam lhe afastando de Deus, mas hoje Deus nos trouxe aqui neste lugar para dar-nos uma experiência de aproximação com Ele, para nos darmos uma experiência de comunhão, para nos darmos uma experiência verdadeira que vai transformar o nosso coração de dentro para fora. Você que não conseguia a partir do dia de hoje, você vai começar a ser fiel a Deus. Você que tinha estes pensamentos que só atrapalhavam a sua vida financeira, atrapalhavam a sua vida com Deus, hoje o Senhor Deus estende a sua mão e toca no seu coração, toca na sua mente e começa uma transformação verdadeira na tua vida a partir do dia de hoje. Quando Deus promete um filho a Abraão, sendo Sara estéril e ambos já muito avançados de dias de idade, estes não conseguem esperar o cumprimento da promessa e acabam dando um jeitinho de auxiliar o cumprimento da promessa de Deus sobre as suas vidas. É aí que Sara toma a sua serva Agar e oferece ela para que Abraão pudesse gerar um filho, ou filho da promessa, prometido por Deus. Vamos fazer desta forma. Mas Deus não precisa de ajuda de ninguém para cumprir as promessas que Ele fez. Ainda nos dias de hoje nós temos pessoas que agem desta forma. Eles até têm promessas de Deus sobre as suas vidas, só que não podem suportar, não conseguem suportar o tempo da prova de Deus sobre eles e acabam cumprindo por conta própria a promessa de Deus para a sua vida e depois dizem: Deus me deu. Mas como eu falei, Deus nunca precisou de um jeitinho humano para operar o seu milagre sobre a vida daqueles que Ele prometeu algo. Deus, Ele não precisou da ajuda de Noé para mandar um dilúvio sobre a terra e varrer aqueles que estavam em pecado e preservar apenas Noé e sua família que estavam dentro da arca. Deus, Ele não precisou de ajuda para prover o cordeiro lá no Monte Moriá para Abraão. Deus, Ele não precisou de ajuda de Moisés para mandar 10 pragas sobre Faraó lá no Egito, para tirar de lá com mão forte o seu povo que estava cativo e aprisionado. Não, Deus não precisou da ajuda de Jó para restituir a ele tudo aquilo que ele havia perdido. E deixa eu dizer para você que se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer. Se Deus disse: espera, 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 espera a promessa se cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Você pode adorar o nome do Senhor Jesus por um momento. Eu sei que você talvez chegou neste lugar com as promessas de Deus sobre a sua vida ainda vivas no seu coração, mas quem sabe ao mesmo passo em que elas estão ainda latejando aí no teu coração, alguém, o inimigo pode colocar aí, falando ao teu ouvido, dizendo: está demorando muito, dá um jeitinho para ver se acontece, faz algo para ver se acontece. Hoje o Espírito Santo de Deus me manda te dizer: apenas adore, apenas adore, apenas adore, apenas adore, apenas adore, apenas adore. Você vai trocar aquilo que Deus prometeu por aquilo que você pode fazer. Não troque aquilo que Deus te prometeu e tem para dar por aquilo que você mesmo pode fazer com as suas forças. Espera mais um pouquinho, está chegando. Aleluia! Suporta mais um pouquinho, está chegando. Chora mais um pouquinho, está chegando. Sofre mais um pouquinho, está chegando. Aleluia! Eu sinto uma graça de Deus aqui. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Oh, glória. A Bíblia diz que Agar dá à luz a Ismael. Só que desde a concepção de Ismael no ventre de Agar, isto só trouxe danos e transtornos familiares para dentro da casa de Abraão. Deus
faz um pacto então com Abraão, e institui a circuncisão de todo homem nascido em sua casa. Isto serviria como um sinal para as gerações que iriam vir da aliança entre Deus e Abraão. Abraão contempla com os seus olhos a ira de Deus sobre Sodoma e sobre Gomorra, onde vivia o seu sobrinho Ló, cidade que foi destruída por Deus, pela ira de Deus, por não haverem lá nem mesmo 10 justos que pudessem aplacar a ira de Deus sobre aquela cidade. Aleluia! Após passado algum tempo, Deus visita a casa de Abraão e lhe concede o filho prometido, Isaque. O que traz alegria ao coração do velho Abraão e de sua velha esposa, Sara. Mas as dificuldades do relacionamento familiar, por conta do jeitinho dado para o cumprimento da promessa de Deus com Agar e Ismael, continua a trazer transtornos, brigas, contendas para dentro da casa de Abraão. Ele não vê outra alternativa senão expelir Agar e Ismael de dentro de sua casa, com a promessa de Deus que iria cuidar de Ismael, por conta da promessa feita por Deus, que da casa de Abraão haveria uma grande nação, e esta promessa era estendida também sobre Ismael. Mas em um determinado dia Deus resolve testar a fé de Abraão. Deus chama Abraão e lhe pede então o seu único filho, agora que estava em casa, o filho da promessa verdadeira, Isaque, e diz para ele que suba ao alto do monte Moriá e lhe ofereça em sacrifício ao Senhor. Embora o sacrifício humano ele fosse abominável aos olhos do Senhor, irmãos, Abraão por nenhum momento sequer ele argumentou com o Senhor sobre o seu pedido. Por nenhum momento sequer ele questionou a Deus sobre o pedido, sabendo que o sacrifício humano era abominável aos olhos do Senhor, sabendo que Isaque era o filho da promessa, sabendo que estava avançado em dias. Ele tomou Isaque, tomou a lenha, tomou os materiais necessários e subiu ao monte. Tinha tudo, só não tinha o cordeiro. Tinha tudo, só não tinha o cordeiro. Baseado em um pedido de Deus, ele foi, mas no seu coração existia uma fé inabalável que Deus cumpriria as suas promessas, fossem qual fosse as circunstâncias que se apresentassem diante deles. Mais do que isso, queridos irmãos, Abraão amava a Deus acima de qualquer coisa, e não existia nada, absolutamente nada, que pudesse ter mais valor a ele do que a sua comunhão, do que a sua devoção, do que a sua fidelidade ao Deus que lhe chamara. E lá no alto do monte Moriá, no último instante, Deus proveu o cordeiro para o sacrifício. Aleluia. E Abraão desce de lá agora com uma fé muito mais alicerçada, muito mais firmada, e uma experiência com Deus que seria contada gerações após gerações, e hoje nós estamos aqui ouvindo a respeito dessa história. Aleluia. Ele prova a Deus a sua fidelidade, e prova que ela não estava baseada e nem firmada nas promessas que Deus havia feito para ele. Prova que a sua fé e a sua fidelidade não estava alicerçada nem mesmo nas dádivas alcançadas e dadas por Deus para a sua vida. Estava puramente firmada, alicerçada na ciência de que Deus era a sua maior prioridade, de que Deus era a sua maior riqueza, de que a comunhão com Deus era o seu maior tesouro, era o que ele de melhor possuía.
É assim que deveria ser a vida do crente. A alegria do crente, ela não está firmada nas bênçãos de Deus, mas ela está firmada no Deus que provê as bênçãos. A alegria do crente não está firmada simplesmente em ele se alegrar, porque Deus, ele dá o melhor desta terra, ele dá um bom carro, ele dá a casa, ele provê o sustento. Mas a alegria maior de um crente é poder ouvir Deus falar e lhe chamar de filho, lhe chamar de eleito do céu. É poder saber que o seu nome pode não estar escrito em nenhuma lista de presença dos melhores lugares desta terra, pode não ser chamado e lembrado por ninguém, mas ele sabe que um dia do céu ouvirá a voz de Deus dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança, está preparado para vocês desde a fundação do século. Esta é a alegria do crente, isto é que motiva o crente. Aleluia! É isto que fortalece a minha vida, a minha alma, o meu ser. É isto que me faz, mesmo nos momentos de dificuldades e angústia que a vida nos reserva, independentemente de sermos ou não seguidores do Senhor. Mas quando nós seguimos ao Senhor e tropeçamos, caímos, nos machucamos, nos ferimos, nós temos a mão do bom amigo que nos levanta, nós temos a mão do bom amigo que nos sustenta, nós temos o ombro do Espírito Santo de Deus que anda ao nosso lado, para que possamos reclinar a nossa cabeça e contar a Ele as nossas dificuldades, as nossas mazelas. E Ele, como bom amigo, Ele ora por mim, Ele ora por você, intercede ao Pai, e o Pai estende a sua mão, a sua bênção, a sua graça, a sua glória sobre a tua vida. Receba nesta noite algo do céu sobre você, receba nesta noite o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, que te enche, que te enche, que te enche. Glória de Deus, é uma glória de Deus. Fecha os teus olhos por um momento, não perca este momento, não perca estes segundos que são preciosos. Fala com Ele aí no teu lugar, sinta a presença dEle aí no teu lugar. Quando você chegar a um entendimento de que você precisa adorar a Deus, nem sempre vai ser momentos bons. Você precisa adorar a Deus, nem sempre nos momentos que tudo é as mil maravilhas. Mas como aquele louvor que diz que eu não adoro pelo que Ele faz. Me ajudem aí os músicos. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre ser. Aleluia. 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 Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz,
Adore o nome do Senhor Jesus. Meus queridos, glória, oh glória. Após esta experiência tão linda com Deus, que enche o nosso coração até os dias de hoje, os anos passam e Abraão, já próximo dos seus 140 anos de idade, perde a sua esposa Sara, a mulher que Abraão amava, a mulher que andava com Abraão, a sua companheira, que havia vivido todas estas experiências ao seu lado, a mulher que orava por ele, que intercedia por ele. E Abraão parte para o final dos seus dias, da sua caminhada, após haver sepultado a sua esposa Sara no campo de Macpela, que foi adquirido por ele. E neste sentimento de luto profundo, deste sentimento de angústia no seu coração, após a perda da sua amada esposa, mas também cheio de experiências, como nós viemos desde o início aqui relatando, falando com Deus, e abençoado por Deus em todas as áreas da sua vida, vivendo já em Canaã, e vendo o seu filho, o filho da promessa, Isaque, já com os seus 40 anos de idade, que Abraão então resolve mandar o seu servo Eliezer em busca de uma esposa para o seu filho Isaque. Abraão pede que Eliezer ponha a mão por baixo de sua coxa e lhe preste o juramento: não deixará o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, ou nenhuma cananeia. Vá até a minha terra, escolha dentre os meus parentes uma esposa para o meu filho Isaque. Então Eliezer lhe pergunta: e se a moça, ela não quiser vir comigo, eu devo então pegar Isaque e levar até lá para que possa encontrar com ela? Abraão disse: não, de jeito nenhum leve o meu filho de volta para lá. Se a moça não quiser vir, você estará livre deste juramento, mas de jeito nenhum o meu filho, o filho da promessa, o prometido por Deus, a bênção que maior que Deus me deu nesta terra, pode voltar para o lugar que Deus já me tirou. Abraão, após toda esta experiência vivida ao longo dos anos, caminhando sob ou debaixo a mão de Deus, ele não poderia sequer, nem mesmo cogitar a possibilidade de que a sua descendência, de que o seu filho retrocederia naquilo que Deus já havia lhe mandado fazer. Seria como retroceder e amassar e jogar fora todas estas experiências que nós acabamos aqui de falar. Seria como deixar tudo esquecido, apagado, e Abraão não podia deixar isto acontecer de maneira nenhuma, pois a promessa, ela transcendia o tempo, ela transcendia as gerações. A promessa não era apenas para Abraão, mas era para a geração que viria. A promessa era para mim e para você também, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com isso Abraão diz: Ur dos caldeus ficou para trás, não volto mais. Com isso Abraão dizia: Harã, Deus já me libertou, me tirou de Harã, da casa dos meus pais e do meio da minha parentela, eu sou livre. Mesopotâmia, eu não volto mais atrás, eu sou livre. O Senhor Jesus, Ele nos livrou do castigo que estava reservado para nós. O Senhor Jesus nos tornou livres lá na cruz do Calvário. Não podemos olhar para trás, não podemos retroceder.
Não podemos dar passos de volta àquilo que vai nos afastar da vontade soberana e da promessa de Deus ser cumprida sobre a minha e a tua vida. Para, crente, para de olhar para trás e se lamentar pelas coisas que você não tem mais, porque Deus já te libertou disto. Para de dizer que parece que com Deus, a partir do momento em que eu comecei a servir a Deus, as coisas ficaram mais difíceis. Podem até ter ficado, mas agora você tem alguém para te ajudar, para andar com você, para estar do teu lado. Para de deter os teus olhos nas coisas que não estão dando certo e começa a firmar os teus olhos no Senhor Jesus, o autor, o consumador da tua fé. Quando você começar a olhar para Jesus e apenas para Jesus, o teu olhar for fixo em Jesus, você não vai mais conseguir se distanciar dos seus planos para a tua vida. Abraão dizia com isso: a promessa, ela está de pé. Deus até o dia de hoje tem sido bondoso para comigo. Esta promessa também serve para o meu filho Isaac. A promessa também é para a nossa casa, como eu falei. Quando Deus diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra, nós não podemos deixar de mencionar e de falar que aqui nós estamos dizendo que Deus falou segundo a ótica divina da constituição familiar que Ele fez lá no Jardim do Éden, quando Ele uniu Adão e Eva e diz: agora vocês serão uma só carne. Deus os abençoou para que tivessem filhos e para que povoassem a terra. É sobre a constituição família criada por Deus e não sobre ideologias humanas que dizem que qualquer coisa pode ser família. Não, a bênção de Deus está sobre a constituição família criada por Deus, não a família que estão criando por aí afora, não que eles estão dizendo que é família em qualquer lugar, mas a criada por Deus. Se a sua família está debaixo dos padrões estabelecidos por Deus, a bênção de Deus através de Abraão está sobre a tua casa. Se a tua família está debaixo dos padrões instituídos por Deus, a bênção de Deus sobre Abraão, que as famílias seriam benditas através dele, está sobre a tua casa também. Até o inimigo pode dizer que você é quadrado, que você é diferente, que hoje as coisas estão de outra forma, que as coisas estão evoluindo, que estão mudando. Não, o meu Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é eternamente o mesmo. Agradava a Deus ontem, agrada a Deus hoje, vai agradar a Deus amanhã. Agrada a Deus em toda a tua vida, com todo o teu ser. A bênção está sobre a tua casa. O diabo diz que não, mas ela está. A bênção está sobre os teus filhos. O diabo diz que não, mas está sobre a tua casa e os teus filhos. Preocupe em manter a tua casa debaixo dos padrões estabelecidos por Deus, que a bênção de Deus repousa, 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 repousa sobre o seu lar. Glória! Aleluia! É bem assim mesmo. E digo mais. A família também precisa estar debaixo do que Deus disse para que fosse a família. Filho, obedece o teu pai, para que tu te vá bem, os teus dias sejam acrescentados sobre a face da terra. Sendo assim, a bênção de Deus está sobre a tua cabeça, a tua vida, os teus planos vão dar certo e os teus dias serão acrescentados nesta terra.
Pai, cuida da tua casa, cuida da tua esposa, te entrega por ela, assim como Cristo se entregou para a igreja. Que a bênção de Deus vai estar sobre o teu lar, vai estar sobre a tua casa. Mulher, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, educa eles, cuida do teu marido, seja submissa a ele. Que a bênção de Deus vai estar sobre a tua casa, porque isso não é historinha que eu vim contar, isso é o que a Bíblia diz. Isso não é uma coisa que eu imaginei e pensei, não, isso é o que a Bíblia fala. Que a Bíblia não diz, eu até posso achar, eu posso pensar, mas se a Bíblia falou, eu tenho que obedecer. Aleluia! Mas nós vivemos em tempos em que muitos são teólogos ou pseudo-teólogos, se auto-intitulam teólogos, abrem e fazem um canal no YouTube e postam lá qualquer esgoto e lixo, e muitos vão lá e acessam, e têm e praticam como doutrina de fé, desprezam os ensinamentos pastorais, desprezam o que a igreja prega, desprezam o que aquele que tem compromisso com a tua alma fala, e vai lá assistir qualquer coisa de alguém que não tem qualquer compromisso com você, e que não está nem aí, se você vai para a eternidade salvo ou não. Aleluia. Mas Deus colocou aqui alguém responsável pela tua vida, alguém que chora à noite por você quando ora, alguém que derrama lágrimas por você que você talvez nem sabe, alguém que perde dias e noites pela tua alma gemendo ao Senhor Deus. Para de dar ouvido a quem não tem compromisso com Deus e nem com você, e começa a ouvir o que Deus fala através da vida daqueles que têm compromisso com a tua alma e querem te ver salvo, morando com Cristo na glória. Aleluia! Oh, glória! Eu sinto o peso da responsabilidade do que eu estou dizendo aqui, mas eu tenho a certeza de que a autoridade de Deus está sobre a minha vida, para que eu possa falar tudo o que eu estou dizendo para você, e sair por esta porta com a minha cabeça erguida, sabendo que tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, você ouviu. Aleluia. Está na hora de começarmos a ter um pouco mais de compromisso com as coisas de Deus. Está na hora de começarmos a parar de brincar um pouquinho com as coisas de Deus e levarmos a sério aquilo que é sério. Está na hora de voltarmos à prática da oração. Está na hora de voltarmos à prática do jejum. Está na hora de voltarmos à prática aquelas, quem sabe que muitos nem lembram, de derramar lágrimas na presença de Deus. Está na hora, não, passou da hora. Hoje Deus nos desperta neste lugar, e quem ouve a voz de Deus? Quem ouve a voz de Deus? Quem ouve a voz de Deus? Preciso encerrar, irmãos. A Bíblia nos diz que Eliezer, após fazer este juramento a Abraão, ele toma então 10 camelos lá do rebanho de Abraão, e sobre estes camelos coloca alguns baús com muitos tesouros, para representar ali as riquezas de Abraão. E esta fração é irrisória, é mínima, insignificante diante de tanta riqueza que Abraão possuía. E parte rumo à Mesopotâmia, aproximadamente 750 quilômetros entre Canaã e Naor, que foi a cidade onde Eliezer chegou. Aproximadamente 30 dias de viagem. E quando ele chega a Naor, já no entardecer, leva os camelos para perto de um poço que ficava fora da cidade. E neste momento ele dobra os seus joelhos e ora a Deus, e diz: Senhor Deus do meu senhor Abraão, quando alguma moça vier buscar água e eu lhe pedir, e ela me der de beber, e esta me der a mim e também saciar a sede dos meus camelos, eu saberei que esta é a moça que escolheste para o teu servo Isaque. A Bíblia diz que ele ainda nem mesmo havia terminado de orar, e Rebeca vai chegando para buscar água no poço.
Rebeca era filha de Betuel, filho de Milca e Naor, irmão de Abraão. Por consequência, primo ou prima de Isaac, sobrinha de Abraão. E aqui eu entendo rapidamente quantas circunstâncias da nossa vida seriam resolvidas sem precisarmos fazer nada senão dobrar os joelhos antes de tomarmos qualquer atitude, orar e pedir a direção de Deus sobre a nossa vida e sobre as nossas escolhas. Quantos problemas, quantas lágrimas, quantas noites de choro você não precisaria ter passado se antes de tomarmos decisões nós dobrássemos os nossos joelhos, sempre orássemos e pedíssemos a direção de Deus. A Bíblia diz que ele pediu água a Rebeca. Ela deu água. Enquanto ele bebia, ela deu água também a todos os seus camelos. Eram 10 camelos, e cada camelo bebe aproximadamente 100 a 150 litros de água quando está com sede. Vamos lembrar que fizeram uma viagem de 750 quilômetros de Canaã, Mesopotâmia. 30 dias de viagem, esses camelos estavam secos, com muita sede. Vamos dizer que eles tomaram o máximo, 10 camelos tomando 150 litros de água, cada um deles são 1.500 litros de água, tirada de um poço fundo com um odre que talvez tivesse 20, 30 litros no máximo, por conta do peso, como que ela ia tirar. Quantas vezes ela teve que ir, tirar, puxar, levar e saciar, até saciar a sede de todos estes camelos. Ela fez. Poderíamos falar de outro encontro à beira de um poço, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, perto da entrada de Samaria, ou perto de Sicar, a mulher samaritana que foi tirar água no poço de Jacó, mas o tempo não nos permite. No momento em que Eliezer vê Rebeca fazendo conforme o pedido que ele havia feito para Deus, ele entende que esta era a escolhida. Põe nela uma argola ou uma pulseira no seu pulso, uma argola no seu nariz, como o costume da época de alguém que tivesse um compromisso firmado com alguém, assim o fazia. E pergunta para ela se poderia haver lugar para ele, os seus companheiros de viagem e os seus camelos passarem a noite na sua casa. Quando ela ouve, imediatamente ela diz que sim, haveria espaço para isto, e o conduz até sua casa. Quando Eliezer chega à casa de Rebeca, encontra lá sua família e relatam aquilo que havia acontecido à beira do poço. Eles deixam, aqui para resumir, irmãos, eles deixam a decisão de partir rumo a Canaã para ter Isaac como esposo, debaixo da decisão da própria Rebeca. E esta decide partir e casar-se com Isaac lá em Canaã. No dia seguinte eles partem com destino ao lugar aonde haveria o casamento. E ao aproximar-se de Canaã, de longe, Rebeca vê alguém vindo pelo campo e pergunta a Eliezer, de cima do lombo do camelo, pergunta a Eliezer: quem é aquele que vem pelo campo? E Eliezer responde: este é o meu Senhor. Então Rebeca recebe Isaac por esposa. O casamento acontece. Nesta narrativa bíblica, irmãos, eu quero já encerrar aqui. Fique de pé comigo. Nesta narrativa bíblica, nós vemos, aleluia, uma prefigura do que será um encontro que todos nós esperamos ansiosos, que é o encontro da igreja, a noiva, com Cristo, o noivo, naquele dia mais aguardado, naquele dia mais esperado, naquele dia que nossa alma sonha, anela, que é o dia do encontro com o nosso noivo Jesus Cristo. Eu sei que tem crente que ainda espera a volta de Jesus,
que ainda confia que aquele que disse que voltaria virá, e sabe que não tardará. Assim como Abraão, preocupado em preparar uma esposa para o seu filho Isaque, Deus também está preocupado em preparar hoje a igreja, a noiva de Cristo, para um encontro com Jesus nos ares. Assim como Eliezer foi ao encontro de Rebeca para Isaque, para casar, para ser a esposa de Isaque, o Espírito Santo de Deus prepara todos os dias a noiva de Cristo para este encontro com o seu noivo Jesus. É por isso que o Espírito Santo, ele te prepara, ele fala com você. É por isso que o Espírito Santo, ele geme na nossa alma. É por isso que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que o Espírito Santo intercede junto ao Pai por mim e por você. É por isso que quando o nosso passo vacila e parece que nós vamos tomar decisões que nos afastarão de Deus, ele sopra no nosso ouvido e diz: por aí não, meu filho, porque se você for por este caminho, o casamento ele não acontece. O Espírito Santo de Deus, assim como Eliezer foi buscar Rebeca para Isaque, prepara a noiva de Cristo Jesus para um encontro com ele nos ares. Aleluia! Assim como Rebeca de longe avistou o noivo Isaque vindo pelo campo ao seu encontro, deixa eu dizer para você que um dia nós vamos avistar o noivo. Os nossos olhos verão os céus abertos e Jesus vindo buscar a sua noiva, a sua igreja. O encontro vai acontecer nos ares e nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Nós vamos ouvir a voz dele nos chamando. Nós vamos escutar o som da trombeta tocando e chamando a noiva, a igreja que está preparada, que está pronta, que está apta para que o casamento esperado da igreja aconteça. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Sabe por quê? Sara, ela encontrou com Abraão, que a recebeu por esposa. Mas Abraão, ele não participará no encontro com Jesus nos ares. Rebeca, ela encontrou com Isaque, o seu esposo. Mas Isaque, ele não vai encontrar com Jesus nos ares. Aleluia! Raquel, ela encontrou com Jacó, o seu esposo, mas Jacó não vai encontrar com Jesus nos ares. Sabe quem vai encontrar com Jesus nos ares? Eu e você, que estamos nos preparando. Eu e você, que estamos esperando. A igreja de Cristo comprada e remida pelo seu sangue, vai ouvir o soar da trombeta de Cristo tocando e chamando aqueles que estão prontos, chamando os santos, chamando os salvos para o encontro. Deixa eu ver nesta noite quem está preparado para ouvir o toque da trombeta. Deixa eu ver quem está preparado e com seus ouvidos atentos para escutar o soar da trombeta. Deixa eu ver quem veio para dizer para o Senhor: Senhor, eu estou me preparando para o casamento. Eu vim para participar do teu corpo e do teu sangue. Eu vim tirar mais água deste poço, Senhor. Eu vim tirar mais água deste poço, Senhor. Eu vim aqui, meu Deus, testificar de que eu ainda aguardo, de que eu ainda anelo, que o compromisso ainda está de pé, que a minha vida ainda te pertence, que a minha vida ainda é tua. Eu ainda me santifico, que eu ainda me preparo para o dia tão esperado. Eu quero orar por você aí onde você está. Mas antes disso, coloque a mão no teu coração e feche os teus olhos. Enquanto o grupo vai adorar a Deus com louvor, você vai com a tua alma abrir diante de Deus nesta noite. Você vai fazer uma autoanálise no teu ser. Isto aqui não é apenas algo didático, não. Isto aqui é uma realidade. Quando nós fechamos o nosso olho, os nossos olhos, nós abrimos o nosso coração. Nós podemos fazer uma análise nos nossos sentimentos, aonde apenas você e Deus conhece, e você, sem que haja palavras na sua boca, você pode falar com Ele, que Ele ouve, que Ele ouve. Minha fé
não está Fala com o Senhor Jesus aí por um momento. Fala com Ele aí um momento. Aleluia! Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio. Fala com Jesus. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz do Espírito. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não Aleluia. fizer, Você já começou a sentir a presença dele aí? Você já começou a sentir a presença dele aí? Começaram já a descer as lágrimas dos teus olhos? Começou já o teu coração palpitar nesta noite? O Espírito Santo começou a falar e já não. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Eu não adoro Aleluia. pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu preciso orar por você nesta noite. Quem sabe essa palavra falou o teu coração. Eu não ia fazer, mas eu preciso orar por alguém nessa noite. Passa aqui diante do altar, eu quero orar por você. Já tem um irmão aqui, uma vida que precisa, que ouviu a voz de Deus. Quem sabe você também ouviu nesta noite. Não é feio, não é vergonhoso, não, você dizer que ouviu a Deus e precisa de um conserto. Quem sabe você passe diante do altar. Quem sabe você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você precisa receber o batismo do Espírito Santo de Deus. Quem sabe você precisa de um contato e de uma experiência com Deus. Hoje Deus te dá a oportunidade. Há uma porta aberta. Há uma porta aberta. Há uma porta aberta neste lugar. Aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Meu Deus. Somente dele, mais ninguém. Meu Deus. A Deus. Meu Deus. Meu Deus. Independente da circunstância, independente, Senhor, da situação, nós te adoramos, nós te bendizemos. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas sem deixar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Meu Deus, estenda as tuas mãos, fecha os teus olhos, Senhor. Nós oramos nesta noite, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus vivo. Sabemos que Tu és um Deus que cumpre as promessas, Senhor, e a Tua palavra testifica disso. Os Teus feitos, Senhor, testemunham das Tuas ações, Senhor, ao longo dos anos. E nós, Senhor, temos fé e convicção de que na Tua palavra há poder, que na Tua palavra há poder, e nenhuma delas, Senhor, cai por terra, mas o Senhor tem providenciado o cumprimento da promessa para todos aqueles que oram, para todos aqueles que buscam, para todos aqueles que pedem, Senhor. Eu sei que o Senhor dá. Para todos aqueles, Senhor, que batem, eu sei que, Senhor, abre a porta. Para aqueles que buscam, Senhor, eu sei que estes encontram. Então, Senhor, hoje sobre este lugar, sobre a igreja, Senhor, de Charqueadas, sobre, Senhor, os Teus santos nesta cidade, estenda, Senhor, a Tua mão e marca o dia de hoje como um marco divisório, Senhor, em vidas, um marco divisório em histórias, um marco divisório em famílias, um marco divisório em ministérios, um
um marco divisório em relacionamentos, e o teu nome sempre seja glorificado, pois nós, Senhor, não te adoramos simplesmente por aquilo que o Senhor nos oferece, nós não te adoramos simplesmente pelas tuas promessas, nós te adoramos porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Deus, e todo o poder está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.